recebi um e-mail e o rapaz perguntava assim pra mim: Dani, eu li na Bíblia que não tem perdão contra a blasfêmia do Espírito Santo. Eu não entendi, como é que funciona isso? Vamos ver o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. Uma vez, um irmão ele chegou na igreja desesperado. Gente, eu vou pro inferno, não tem salvação pra mim. O que aconteceu, filho? O que você fez? Blasfemei contra o Espírito Santo. E eu li lá, Marcos 3:29. Todo pecado tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. E falei: cara, mas e aí, o que você fez? Eu chamei o Espírito Santo de bobo. Falei: o quê? É isso mesmo. Ele tava tomando um banho e pensando na vida dele, por algum motivo ele falou: o Espírito Santo, você é muito lerdo, você é muito bobo, alguma coisa assim. Depois ele foi lá e leu e pronto, tá condenado, carregando uma maldição eterna, porque ele não tem mais perdão na vida dele. Fala sério, né, velho? Você acha que é isso? Se isso fosse uma verdade, ia contradizer. Se isso fosse uma verdade, que falar que o Espírito Santo é bobo, não tem perdão, se isso fosse verdade, ia estar totalmente contradizendo o texto de 1 João 1, no verso 19, quando ele fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O texto ele fala assim: todo pecado e toda injustiça. Ele não deixa exceção. Mas então por que Jesus fala que o pecado contra o Espírito não tem perdão? Como que a gente resolve isso aí? Querido, você sabe muito bem, e se você não sabe, você entenda agora, que o único modo de nós sermos perdoados é porque através do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos fé que os nossos pecados foram levados em Cristo, Ele pagou os nossos pecados, nós morremos com Jesus e nós ressuscitamos com Ele. Isso é Romanos 6,6, depois você lê lá na sua casa. Nós sabemos então que o que nos dá acesso a perdão é fé. Então, tendo fé, nós vamos ter perdão. Jesus fala em Salmo 51 pra gente, ele fala assim: um coração quebrantado, um espírito quebrantado, Deus jamais rejeitará. Então você começa a ver que não é xingar o Espírito, não é falar mal de Jesus, não é por um momento de raiva infantil da sua parte, que você fala: o Espírito está demorando para fazer as coisas na minha vida. Não é isso que vai te levar para o inferno. Isso não vai te deixar carregando uma marca eterna de maldição, como se Deus olhasse do céu: aquele cara não vai ser salvo porque aquele cara falou mal de mim. Uma maldição eterna que não tem mais perdão para essa pessoa. Não, tá errado, tá errado. Blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa, é quando você não crê que Ele é quem Ele diz que é, e você não crê que Ele faz o que Ele diz que faz. Porque se o nosso perdão é consequência da fé no sacrifício, eu não tendo fé que o sacrifício é verdade, não tem perdão para mim. Como que eu vou ser perdoado se eu não creio que há perdão? Pega o capítulo 3 de Hebreus para você ver inteiro. Irmãos, que não haja em vós um coração incrédulo que vos afaste do Deus vivo. O coração incrédulo que afasta do Deus vivo. Não é falar mal de Jesus. Se você falar mal de Jesus, fala: Jesus, você é um lerdo que está demorando na minha vida. Cara, ajoelha e pede desculpa, porque isso é uma besteira. O termo dele é perfeito. Mas há perdão. Não há perdão para quem não crê que há perdão. Sabe quando que você se condena? É nas suas palavras, no sentido das suas atitudes, quando você fala assim: eu não creio em Jesus. Aí você está blasfemando contra o Espírito, porque você está falando que tudo que Deus Jesus falou é mentira. Aí você está chamando ele de mentiroso. Aí você está blasfemando. Tá entendendo? Todos os outros pecados, havendo arrependimento, é óbvio que há perdão. Mas uma coisa tem que ficar muito clara: Jesus não é otário, velho. Provérbios 28:13, ele fala assim: aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Para alcançar a misericórdia é necessário você fugir do pecado. Você tem que pensar assim: há perdão se eu vier a pecar. Se acontecer, como se fosse um caso extremo. Porque se você tá pecando, já pensando que depois você vai pedir perdão pra Deus, isso aí não é arrependimento, isso é safadeza, velho. Isso é safadeza. A diferença de arrependimento e de remorso é que o arrependido, ele confessa. Se ele pecou contra Deus, ele confessa pra Deus. Se ele pecou pra algum irmão, ele confessa pra algum irmão. Se ele pecou contra alguma pessoa, ele vai lá e fala pra pessoa. O cara que tem remorso, ele fica com a consciência pesada, mas isso não muda nada na vida dele. Fica com a consciênciazinha pesada. Judas não teve arrependimento, Judas teve remorso. Prova disso é que Judas, ele não foi, quando ele foi lá devolver o dinheiro e tal, ele foi e se matou. Se ele tivesse se arrependido mesmo, ele tinha voltado a ser um discípulo e ele tinha ido lá pregar o nome de Jesus, cara. Isso, a diferença de arrependimento e remorso é que o arrependido leva o dano para ter perdão. Ele vai lá e confessa, ele vai lá e põe a cara a tapa. O remorso, o cara esconde, como se nada tivesse feito, nada tivesse acontecido. Então, o arrependimento é muito diferente de remorso. O arrependimento tem perdão. Remorso vai ter muito tratamento de Deus na sua vida até você ter arrependimento.
Blasfêmia contra o Espírito Santo é não crer que ele é quem ele diz que ele é e que ele faz o que ele diz que ele faz. Todos os outros pecados, havendo arrependimento, é óbvio que há perdão, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e é por ela que nós não somos consumidos. Entendeu, mano?